Olá, um ótimo dia para você e seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Torá. Hoje então é dia de Café com Messorá. É dia em que vamos analisar um elemento da tradição judaica e buscar trazer um comentário para enriquecer o seu dia e aprimorar a sua espiritualidade. E o texto então que nós vamos ler hoje é um texto do Midrash Rabbah, de Bereshit Rabbah. Logo no começo de Bereshit Rabbah nós temos a seguinte frase: até os novos céus e terra, dos quais falou o profeta Yeshayahu, Isaías, foram criados nos 6 dias da criação. E o que o Midrash está querendo dizer com isso? Nós sabemos que o Midrash Rabbah é uma coletânea de ditos, de sermões e de parábolas que foram trazidas ao longo dos séculos. Então é importante buscar o sentido por trás de cada frase. Muito bem, o que o Midrash Rabbah está querendo dizer com essa frase? Na realidade, o que está sendo dito é que tudo foi planejado no ato da criação. Quando o Eterno criou os céus e a terra, ele já planejava que essa criação teria um fim e que após esse fim nós teríamos novo céu e nova terra. Ou seja, o fim desta criação não é um acidente de percurso. O fim desta criação não é algo que foi introduzido pelo acaso ou mesmo pelo pecado humano. Não, o fim desta criação já estava previsto pelo Eterno quando ele a criou. Ou seja, este universo já foi criado com o Eterno tendo planejado que haveria um futuro universo, uma nova criação, uma nova realidade, a qual nós chamamos de Olam Haba, mundo vindouro. Na realidade, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, talvez o melhor seria época vindoura. E é muito curioso porque nós vivemos em tempos extraordinários nos quais a ciência tem cada vez mais confirmado justamente a observação dos sábios da antiguidade. Nós temos, por exemplo, uma teoria nova que tem sido apresentada pelo Departamento de Física da Universidade de Princeton. Essa teoria é chamada de teoria, e o que ela afirma é exatamente a mesma coisa que nós encontramos nos ditos dos nossos sábios. E no livro Endless Universe Beyond the Big Bang, nós temos o seguinte trecho introdutório. A teoria cíclica concorda que houve um evento violento 14 bilhões de anos atrás. Ainda o chamamos de Big Bang, mas isso não foi o começo do tempo e do espaço. Os eventos principais causados pela criação da matéria, radiação, galáxias e estrelas ocorreu bilhões de anos antes da explosão. Além disso, não houve uma única explosão. A evolução do universo é cíclica, com Big Bangs ocorrendo uma vez a cada trilhão de anos aproximadamente, cada um acompanhado pela criação de nova matéria e radiação que forma novas galáxias, estrelas, planetas e presumivelmente vida. O nosso é simplesmente o ciclo mais recente. E é impressionante como essa teoria se encaixa perfeitamente com aquilo que os nossos sábios já diziam. Ou seja, quando o Eterno planejou e criou o universo, ele já o fez de uma maneira que fosse cíclica. Esta criação um dia irá acabar e haverá uma nova criação. E é exatamente o que a física vem comprovando através da teoria do universo cíclico, que já é uma teoria mais moderna do que a teoria do Big Bang. Embora não negue o Big Bang, diz que o Big Bang é simplesmente o princípio de cada criação. Mas qual é a relevância de nós sabermos disso, para além de uma certa curiosidade sobre de onde viemos e para onde vamos? Na realidade, saber disso muda muito, muda tudo ao nosso redor. Por quê? Porque nós temos que ter em mente que no próprio DNA, entre aspas, da criação, já está programado que a criação é cíclica. Ou seja, tudo aquilo que existe, existe por um tempo.
tudo aquilo que se forma por um período. E depois desse período da formação, existe um período em que aquilo é desconstruído e se forma novamente. Ou seja, esse ciclo da criação é algo que se encontra em absolutamente todas as esferas da nossa vida. Tudo tem um começo, tem um durante e tem um fim. E quando nós observamos a física, nós percebemos que o ciclo da nossa existência, ele se acaba através do afastamento. O Big Bang nada mais é do que uma concentração energética muito forte, cuja explosão alastrou matéria, alastrou tempo-espaço, alastrou galáxias, estrelas por todo o universo. E essas estrelas, galáxias, etc., estão cada vez mais se afastando. E quanto mais elas se afastam, mais elas se aproximam do fim. Em um dado momento, esses ciclos de afastamento voltarão a se convergir e haverá então uma nova concentração energética, uma nova explosão e uma nova criação. Então é muito importante nós percebermos isso, que o fim de um ciclo conduz a um afastamento. E isso a gente pode ver em várias coisas na nossa vida. Se você que está ouvindo hoje aqui pensar na sua vida, pensar no princípio da sua vida, quando criança, você tinha coisas das quais você se afastou ao longo do tempo. Você esteve em alguns lugares que talvez até nem mesmo existam mais, estão distantes de você, separados pelo tempo. Da mesma maneira, pessoas entram na nossa vida e pessoas se afastam da nossa vida. Ideias surgem nas nossas mentes e se vão. Tudo que está na criação segue esse ciclo de surgir e se afastar para dar lugar para uma outra coisa. O grande problema é que nós não temos no nosso cérebro a capacidade de processar o tempo de uma maneira muito simples. O nosso psiquismo vive muito o aqui e o agora, esta realidade. Nós somos seres que vivemos o momento e de fato somos assim porque o Eterno assim deseja. Porém, o grande problema é que muitos de nós, talvez por uma necessidade muito grande de controlar aquilo que está à nossa volta, sente a necessidade de se agarrar a coisas que já passaram, a coisas que já deram o que tinham que dar, que já cumpriram o seu ciclo. E o grande problema de ficar estacionado em algo que já devia ter acabado é que nós não damos a chance de novas coisas surgirem. Por que é que um universo novo surgirá? Porque este universo irá se distanciando, se esfriando e acabando até que aquela energia se encontre de uma outra maneira e dê origem a uma nova criação. O apego que nós temos a coisas do momento pode ser equivalente a imaginar que alguém poderia tentar parar o movimento de expansão e afastamento do universo. Se isso fosse possível, isso seria a morte, isso seria o fim da vida, porque o que é a vida, o que é a vitalidade na cultura semita, nefesh, é uma força de movimento. Não à toa, quando o Eterno cria o ser humano e dá a ele a vida, sopra nas suas narinas. O fôlego, o vento é o movimento do ar. Movimento é vida. Aquilo que é estagnado, aquilo que é estático é a morte. Portanto, muitas vezes nós estamos nos matando aos poucos quando nós estagnamos em situações que já deram o que tinham que dar. E nós fazemos isso em muita coisa. Nós fazemos isso na nossa forma de pensar, nós fazemos isso na fé onde nós estamos, nós fazemos isso com pessoas que estão próximas de nós fazemos isso em relacionamentos que não são saudáveis, em empregos onde nós sabemos que já não há mais nenhuma perspectiva e nós morremos de medo de perder essas coisas, de perder as pessoas ao nosso redor, de perder a nossa casa, de perder os nossos familiares, de perder o nosso emprego, de perder
tudo aquilo que está em movimento e que se afasta de nós justamente porque está vivo. Porque nós temos a impressão causada pelo nosso psiquismo, que se foca unicamente no momento, que essas coisas, ao desaparecerem, nos deixarão totalmente desamparados, quando na realidade todas essas coisas serão encontradas ou refeitas de uma outra forma. Se você então dá vazão ao novo surgir na sua vida, então isso é estar vivo, isso é de fato aceitar esse dinamismo que é da vontade do Eterno. Se não fosse da vontade do Eterno, ele não tinha programado isso no próprio DNA da criação. E você fica estagnado, orando, perguntando para ele se já é o momento de você sair. Na realidade, quando você indaga isso, você não está querendo de fato tirar uma dúvida sobre o momento, mas sim você não está aceitando a soberania do Eterno, que disse que as coisas são passageiras, que disse que as coisas seriam móveis, se movimentariam. É preciso, portanto, aceitar que coisas passam para que coisas novas possam vir, para que você continue vivo. Imagine se você pudesse viver neste corpo físico por 1 milhão de anos. Como seria a sua vida se você por 1 milhão de anos estivesse no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, no mesmo emprego, com as mesmas pessoas, sem se expandir para novas experiências? Na realidade, o grande segredo por trás desse movimento é que ele não vem para o mal. Você não está perdendo absolutamente nada, porque uma das maiores realidades da física é justamente a conservação da energia. Nada se perde, tudo simplesmente se transforma. Aquilo que ontem passou, amanhã voltará de uma outra forma, de uma outra maneira. Isso inclui pessoas que se foram da sua vida, pessoas que faleceram, que já transpuseram esta realidade. Amanhã, essas pessoas serão novamente apresentadas a você de uma outra maneira, completamente diferente. Rambam Maimônides, inclusive, na sua epístola sobre a ressurreição, ele chega a dizer que é infantilidade pensarmos que no mundo vindouro, na época vindoura, nós teremos corpos físicos semelhantes a esses. Como é que você vai ter estômago? Como é que você vai ter intestino, rim, se você não sabe nem se você vai precisar filtrar alimento ou se o alimento virá dessa maneira? Na realidade, o Eterno tem uma quantidade enorme de experiências que Ele quer que nós vivamos, que Ele quer que nós tenhamos. Ele não deseja que você se relacione com essa pessoa que você amava e que você perdeu só dessa forma. Ele deseja que você se relacione com essa pessoa de muitas e muitas maneiras diferentes, de modo que você possa amanhã verdadeiramente dizer: eu conheci tal pessoa, eu conheço tal pessoa. Mas, se nós estagnamos em imaginar que uma pessoa ficará sempre numa determinada situação, então isso é a morte, esse é o momento em que nós paramos de viver. Portanto, temos que aceitar esse dinamismo da vida para o nosso próprio bem, porque não aceitar isso significa tentar remar desesperadamente na contramão da maré, quando na realidade nosso barco poderia ir muito além se nós estivéssemos voltados para a mesma direção da maré. Portanto, não tenha medo, não há por que ter medo de mudanças, medo de deixar algo e ir para outra coisa, porque as mudanças ocorrem na sua vida desde que você nasceu. Você não saiu de um útero para entrar noutro útero, você entrou num mundo completamente novo. E da mesma maneira, na realidade vindoura, a sua existência será muito diferente da existência que nós temos hoje. Ela não será pior, muito pelo contrário, à medida em que nós formos existindo e evoluindo, afinal os sábios judeus já falavam sobre múltiplas criações, sobre múltiplas existências, o nosso conhecimento do Eterno, do universo, da vida, do amor, da justiça e de todos aqueles que estão ao nosso redor só irá se expandir,
só irá aumentar cada vez mais. Então seja grato por aquilo que o Eterno colocou nas suas mãos hoje. Essa é a experiência que Ele quer que você tenha. Essa porta que se abriu e não a porta que você está com o pé tentando impedir de fechar. Vá para a porta que se abre. Pare de tentar ficar numa situação estagnada, porque isso sim é deixar de viver, deixar de experimentar aquilo que Ele deseja. Mas Ele, como um Pai amoroso, em dado momento irá nos lançar numa situação nova. Quer nós queiramos, quer não. Por quê? Porque da mesma maneira que você faz o seu filho comer salada, porque você sabe que é importante e que amanhã ele entenderá, da mesma maneira o Eterno sabe que é muito importante passarmos por essas coisas e que amanhã seremos muito gratos a Ele. Mas por hora, nós temos que fazer exatamente como uma criança. A criança confia no seu pai quando diz: ok, eu vou comer a salada. Eu não entendo por que, pai, você está me mandando fazer isso, mas eu vou obedecer, eu vou comer a salada. E é amargo, é difícil para a criança comer a salada. Da mesma forma que é muito difícil para nós lidarmos com mudanças, com perdas, nós sofremos. Não pense que essa mensagem deseja diminuir ou desfazer dos seus sofrimentos. Muito pelo contrário. Assim como eu já passei por inúmeras perdas e mudanças na minha vida, certamente você também já passou por várias perdas e mudanças. Mas se você também olhar para a sua vida, você perceberá que há lacunas que foram preenchidas, que a perda de algo também trouxe uma coisa nova, também trouxe uma experiência nova. E é confiando nisso que nós devemos, de peito aberto, aceitar as mudanças e buscar entender do Eterno aquilo que Ele quer nos revelar para o próximo ciclo da existência. É dizer para o Eterno com humildade e com também confiança nele: o que tu queres que eu aprenda nesta nova situação? Como é que esta nova situação virá para que eu possa evoluir espiritualmente? Tudo isso é muito importante nós buscarmos conhecer e entender, para que a nossa vida possa ser muito mais feliz e que nós possamos aceitar a realidade de como a vida é, mesmo não a compreendendo totalmente, mas de coração aberto, com amor e confiando que o Eterno sempre teve o nosso melhor em mente para todas as situações. Como dizem os nossos sábios, até a época vindoura foi pensada na criação. Até os novos céus e nova terra foram pensados quando este estava sendo criado. Ou seja, se o Eterno estabeleceu a criação dessa forma, acredite, é porque é a melhor maneira que o universo pode ser, mesmo que nem sempre pareça ser dessa forma. Um ótimo dia para você, um dia muito abençoado e sem medo de viver as novas experiências que ele proporcionar. E até então o próximo episódio de Café com Torá.